Estamos aqui diante, né, às vésperas de um Botafogo e PSG no Mundial de Clubes. E aí eu quero te fazer duas perguntas, que são complexas. Mas assim, primeiro, a primeira é mais simples. Se você está se iludindo em relação ao PSG, ou se você está apenas orando para não ser triturado, como a maior parte dos clubes brasileiros eu acho que seria, ou será, pelo PSG. Segundo, para um cara que é de esquerda, que tem uma visão muito diferente de mundo, daquela que a gente vê das pessoas que controlam o futebol e as SAFs, como é hoje poder estar no Mundial de Clubes, seu clube pertencendo a John Textor, considerando onde vocês estavam 4, 5 anos atrás? Boa. Sobre o Botafogo versus o PSG, é o seguinte, hoje eu ainda estou com um pouquinho de razão. Quando vai se aproximando da hora do jogo, eu fico com um otimismo inexplicável. Mas, racionalizando, pensando no que o PSG é hoje, né, para o futebol, o melhor time do mundo, goleou a Inter de 5-0, goleou o Atlético de Madrid de 4-0, tem um time que é uma referência para se pensar futebol. Quando a gente olha isso, a gente se preocupa muito, inclusive quando o Botafogo fez um jogo muito ruim com o Seattle, né? E tem uma coisa que é muito importante quando você tem uma inferioridade técnica muito grande, que é você ter um time bem organizado. E isso não aconteceu, né, no primeiro jogo do Botafogo. Era um time totalmente desorganizado, e eu vejo um motivo para isso. O técnico do Botafogo, ele trabalha com um modelo de jogo posicional, né, que exige muito dos atletas de entendimento do papel dele no campo. E exige também que você consiga marcar com a bola, né? Dominar a bola para você conseguir marcar possuindo posse de bola. E todos têm que se dedicar na marcação. Quando o técnico do Botafogo coloca os jogadores que nunca jogaram com a camisa do Botafogo, o primeiro jogo deles no Mundial, eles ficam totalmente perdidos, né? Sem disposição para marcar, fora de ritmo. O time ficou muito bagunçado, né? E a característica mais importante do modelo de futebol, né, que o nosso técnico defende, que o nosso técnico aplica, a gente não está conseguindo, né? Que eu acho que seria muito importante contra o PSG, que é se defender segurando a posse de bola. Porque se você retranca todo mundo, porque eu acho que é o senso comum de todo torcedor do Botafogo agora, bota 10 atrás, né? E se segura. 12 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Eles vão circular a bola, fazer um, circular, fazer outro, circular, fazer o terceiro, circular, fazer o quarto e não vai parar. Então, é importante ter essa capacidade de leitura, de segurar a bola para se defender. E eu não vi, isso foi o oposto do que aconteceu com o Seattle, né? Eles empurraram a gente para trás, foi um Deus nos acuda, justamente por faltar isso que o nosso técnico defende tanto. Sim, eu entendo o que você está falando, e eu fico pensando no que o Fluminense fez ontem, sabe? Porque, assim, antes do jogo começar, a Alice e eu, a gente estava se falando, e eu pensei, vai ser um 5-0 pro Borussia. Eu não acreditava no que o Fluminense pudesse. O Fluminense não está jogando bem no Brasileiro. O Fluminense está muito irregular essa temporada. 2024 foi um ano terrível. O time ainda não tinha se ajeitado. Só que a hora que o Fluminense entra e joga com aquela atitude, indo para cima, fazendo a bola rodar, meio que devolvendo para eles essa posição de o time que se comporta mais defensivamente. Eu até escrevi sobre isso. Acho que o Fluminense presta um serviço ao futebol brasileiro. E diz, sim, a gente é grande. A gente não é Europa, mas a gente é grande. A gente não é Europa porque, enfim, fomos saqueados por 4 séculos para a Europa ser Europa, né? Existe uma explicação. E a gente joga um futebol diferente deles. Então, eu acho que o Fluminense deu uma pista do que podemos fazer, sabe? Então, agora, gente, assim, eu já não sei. Não sei se a gente amanhã não vai estar falando assim, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. Sabe? Seria uma delas. Não, eu ia dizer só, o problema é que, assim, a coragem, né? O Renato Gaúcho falou muito em coragem na coletiva antes desse jogo. Até contaram, sei lá, ele falou 5 ou 6 vezes a palavra coragem.
Agora, assim, o risco, eu pelo menos estaria aqui pensando, meu Deus, o risco de você ir com coragem para cima do PSG é maior do que o risco de você ir com coragem para cima do Borussia Dortmund, né? O que não pode acontecer é o time entrar em campo já pensando em colocar todo mundo atrás e se defender o tempo todo, porque vai ser uma pressão infernal e vai ser um gol atrás do outro. Não tem como fazer assim. Então tem que ir para um modelo de você se defender com a bola. Isso vai ser muito importante amanhã. Você ter algum grau de posse de bola ali para conseguir evitar um massacre, né? Perder de pouco seria importante, inclusive para o saldo de gols, para a partida que seria a nossa final contra o Atlético de Madrid. E tem uma coisa interessante, é que o Renato Gaúcho, ele tem uma forma bem simples, né, de montar time, né? Não é nada igual o Renato Paiva, que é muito complexo, e isso dificulta muito para o jogador. Sim. Né? Os jogadores que não estão adaptados a esse modelo de jogo, eles ficam perdidos em campo. Eu lembro que teve uma entrevista com o Vitinho, tiveram duas, que eu recordo bem. Na primeira, ele sai do campo falando que, dos primeiros jogos do Renato Paiva, a gente está tentando entender o que ele fala, o que ele quer. Eu lembro. Né? Ou seja, eu não estou entendendo absolutamente nada do que ele quer. Estou entendendo porra nenhuma, né? Como é que eu vou jogar? Não. Aliás, o Vitinho era um que dava realmente a sensação de não estar entendendo, né? O meu companheiro é flamenguista, e a gente assistiu juntos o jogo do Botafogo contra o Seattle, e ele falou, nossa, eu tava com saudade de gritar, porra, Vitinho! Porque, cara, era isso o jogo inteiro. Mas aí depois teve uma segunda entrevista, Alicia, que ele fala que agora ele sabe onde o companheiro dele está, né? Uhum. Porque com o tempo você começa a fazer escolhas automáticas quando esse formato de jogo começa a ser incorporado pelo jogador. Né? A tomada de decisão ela é mais simples do que um time do Renato Gaúcho, que é muito espontâneo, né? Só que isso demora. E a gente vai pegar o PSG, sabe? Então é complicado você botar o Correia e o Arthur Cabral, que chegaram agora. Que acabaram de chegar. Essa lógica, os caras vão ficar um pouco perdidos ali, né? Aí tem que entrar com Mastriani. Assim, com todo o respeito ao Mastriani. Mas você entrar com se entrar com Mastriani contra o PSG num jogo desse nível, vai ser sofrido. É que eu fico pensando assim, parece bobagem, os caras chegaram agora, vai colocar os caras agora assim. Eu acho tão importante a identificação com o clube. Para mim, o cara vai chegar no clube, todo clube tem uma personalidade. Aí uma identidade. A identidade e a personalidade do Botafogo, elas são muito peculiares. É uma coisa muito Botafogo de ser. Eu acho que 2024 foi 2024 porque aquele time ali entendeu o que é o Botafogo. Entendeu o que é a torcida do Botafogo. E a gente não tem mais isso. Eu vou dar uns passos atrás e eu quero retomar toda essa conversa, mas eu queria saber antes o que te fez Botafogo? E o que você entende como a identidade botafoguense? É uma herança que meu pai deixou, né? Meu pai era muito fanático pelo Botafogo, então desde pequeno eu acompanhava o Botafogo, né? Ia em jogo. Então o Botafogo foi fazendo parte até dessa interação familiar, dessa lógica do momento de lazer. E eu trago isso até hoje, né? Então o Botafogo ele é muito central na minha vida, o futebol, né? O brasileiro, né? Que se ferra trabalhando 14, 15 horas por dia, pegando trânsito infernal. O futebol é aquele momento em que ele se desliga, né, do sofrimento, enfim, da falta de perspectiva. O brasileiro hoje não consegue sonhar, né? Você tem uma população que não pode sonhar com uma vida melhor, com um futuro melhor. E no futebol é onde você pode sonhar, é onde você pode ter um time do Botafogo que estava na segunda divisão há 4 anos e agora está jogando contra o PSG no Mundial, sabe? O futebol tem esse elemento maravilhoso, né? Embora tenha um monte de problema, como a Alicia falou, é algo super contraditório, né? Você ter essa paixão imensa por um clube e, ao mesmo tempo, você ser crítico desse processo de mercantilização generalizada da lógica do futebol. Que é a mesma coisa que acontece com as escolas samba também, né? Sim, sim.
Enfim, mas isso não pode atrapalhar a nossa paixão também, né? Porque o Botafogo é maior do que esses elementos.